Olá, boa tarde. Começa agora o nosso conteúdo dessa semana, né? E hoje, na nossa aula de História, nós vamos abordar o início do capítulo 4, tá? E lá no capítulo 4 nós vamos entender como que se nasce essa república, né? República Federativa do Brasil, né? E tem alguns tópicos aqui que a gente vai também verificar das páginas do livro didático, da página 98 até a página 105. E nós vamos fazer a leitura, né, de todos os textos que apresentam no livro didático, e também nós vamos fazer o exercício do antes de seguir, tá bom? Então não deixe de ler. Aqui nessa aula de hoje nós vamos destacar as coisas mais importantes, tá? Desse texto, só alguns trechos, mas você precisa de ler todo o conteúdo que está nas páginas de leitura, tá bom? Então vamos lá, no início do capítulo, tá? Vem um desenho aqui do início, que é como se a monarquia, né, ela tivesse acabado e nascesse mesmo a República do Brasil. Nos últimos anos, milhões de pessoas se manifestam pelo Brasil. A mobilização representou a insatisfação popular com uma república, que apesar de ter alcançado grandes avanços, ainda não atende plenamente às necessidades dos brasileiros. Apesar da pequena participação popular na instalação da República Brasileira, esse processo abriu espaço para que lentamente a cidadania da população fosse ampliada, conquistando o direito de participar das questões políticas e sociais do nosso país. No entanto, dois elementos muito preciosos nos regimes democráticos acabaram sendo negligenciados pela população. E essa população, né, que teve seus direitos negligenciados, o voto, né, foi uma delas, e a participação da vida política, que poderia ocorrer, por exemplo, por meio de fiscalização dos representantes eleitos. Neste capítulo, nós vamos estudar o processo de substituição da monarquia pela república. E você também vai conseguir entender os avanços e os retrocessos na busca de direitos sociais, políticos e direitos civis, tá? Então, esse capítulo ele vem com essa abordagem aqui. E aqui no texto da página 100, é importante que você leia todo o texto. Como eu falei, eu vou só destacar aqui algumas partes importantes, tá bom? Mas é importante que você leia todo o texto, tá? E nós vamos entender da monarquia à república, tá bom? No final do século XIX, a jovem nação brasileira era governada por Dom Pedro II, que estava adoentado e distante das suas responsabilidades políticas. Por esses motivos, o rei foi substituído pela sua filha Isabel, que se tornou princesa regente do Brasil. A regência de Isabel foi curta e marcada por diversas insatisfações que fizeram dela a última representante da monarquia brasileira a administrar o Estado. A crise política que assolou o Brasil no final do século XIX já havia começado muito antes da princesa assumir o trono. O movimento abolicionista é um exemplo das agitações políticas da época. E o fim da escravidão no Brasil representou o reconhecimento de direito à liberdade de todos os seres humanos, independente da sua origem, da sua cor da pele ou da sua condição social. E nessa página aqui também, pessoal, vai continuar aqui a leitura, falando, né, que teve uma mudança de estrutura na sociedade que foi desagrada aos latifundiários e comerciantes de escravos, né? O conflito de interesse entre os donos de escravos e os abolicionistas provocaram instabilidade e dificuldade para o governo de Dom Pedro II. Tem até uma foto da família aqui no livro, que mostra que a família imperial, a imperatriz Dona Leopoldina, o imperador Dom Pedro II, a princesa Teresa Cristina e a princesa Isabel Cristina no ano de 1863. Então você continua, né, lendo aqui na página 100, e aqui você vai conseguir visualizar a família imperial brasileira, tá? Então continue lendo o texto
E aí na página 101, vamos entender porque o exército ele foi contra o Império, tá? A eclosão da Guerra do Paraguai, que ela aconteceu em 1864 e 1870, foi o maior conflito ocorrido durante o segundo reinado. Está relacionado aos interesses do líder paraguaio Solano Lopes de ampliar o território do país e garantir uma saída para o mar. Para isso, desejava anexar o Paraguai a alguns territórios pertencentes ao Brasil. A Argentina e o Uruguai que se uniram formando a Tríplice Aliança. O exército brasileiro, assim como seus aliados, era reduzido e mal treinado, se comparado ao exército paraguaio. Então o Brasil ele já estava em desvantagem nesse momento aqui, né? E aí foi recrutado os voluntários da pátria, né? Escravizados, mendigos, a jovens delinquentes que foram para a frente da batalha. Então era um exército totalmente despreparado. O texto ele vai continuar aqui, então você leia todo o texto. Inclusive tem até uma foto aqui do membro do Exército Brasileiro que pertenceu ao 1º Batalhão de Voluntários da Pátria da Infantarias Pesada no ano de 1865, tá? Tem aí no seu livro didático. E aí, pessoal, continuando a nossa leitura, né? Importante lembrar para você destacar as partes mais importantes, palavras que você não consegue a compreensão, pode olhar no dicionário, tá bom? E é importante. Tem uma parte lá na página 102 que eu achei importante destacar, que também é o seguinte: além disso, queriam que os militares tivessem uma atuação mais significativa na política brasileira, e que não acontecia até então, né? A insatisfação do exército com a política imperial abria portas para a proclamação da República, tá? Que nós vamos ver também nesse capítulo. Os barões também eram contra o Império, né? Então é interessante você ler essa parte aqui também, falando que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, né? Quando a gente estava falando que o Brasil ele é um país que demorou muito a abolir a escravidão, né? E apesar dos inúmeros esforços dos escravizados, de alguns intelectuais e até nações estrangeiras, como a Inglaterra, para acabar, né, se movimentar para acabar com o trabalho escravo no Brasil, ele foi finalmente abolido apenas no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Então demorou muito tempo, sim, para o Brasil acabar com o trabalho escravo, tá? E nós vamos entender também que a igreja, além do exército, os barões e a igreja também se posicionou contra o Império, tá? Até o século XIX, o governo brasileiro interferia diretamente nas questões religiosas e na administração da igreja. Por exemplo, os padres eram funcionários públicos, ou seja, estavam diretamente subordinados ao imperador. Com o passar do tempo, essa relação de submissão começou a incomodar os religiosos. Insatisfeita, a Igreja Católica se agregou então a outros movimentos contrários à monarquia e fortaleceu o movimento republicano, que apesar de exigir a existência de um Estado laico, defendia a independência das instituições religiosas. Nessa luta aqui se dá o resultado de hoje, que as instituições religiosas do Brasil são independentes, né? O governo não está ligado diretamente a comandar essas instituições, elas são independentes e podem seguir da forma que elas acreditam que é o certo, tá bom? Aí, pessoal, não deixe de ler os textos e nós vamos fazer a atividade que do antes de seguir, nós vamos fazer da página 113 até a página 105, só que a página 105 é a continuação da questão 5, tá? São apenas 5 questões pra gente responder aqui. A maior parte delas é questão aberta, tá? E a questão número 1 também tá pedindo para você dialogar. Então você vai escrever a resposta no seu caderno, tá bom, pessoal? E aí vai ficar como atividade da nossa aula de hoje. Não deixe de reler os textos, rever o vídeo caso de dúvida, tá? Não deixe suas atividades acumular, porque querendo ou não, esse último conteúdo aqui do volume 1, ele é de extrema importância. Daqui a pouco nós vamos pegar o volume 2 e avançar com o capítulo 5. E uma coisa depende da outra, tá bom? Então eu te aguardo até a próxima aula.
Começa o nosso conteúdo de geografia dessa aula de segunda-feira, dia 10/8. E no decorrer das últimas aulas, né, nós estamos relembrando e revendo as características mais profundas de cada bioma brasileiro, tá? E hoje nós vamos ver as características do bioma Pampa, que está lá no nosso livro didático da página 101, finalizando com 2 exercícios até a página 105. E eu vou ler algumas partes mais importantes e, como você já sabe, você vai continuar a leitura destacando também e marcando as partes mais importantes, tá? Dessas características, tá? Aqui tá a localização, a origem do nome dele e como que ele é caracterizado, tá? Vamos à leitura então. O nome Pampa é de origem indígena, que significa região plana. Além desse nome, ele é também conhecido como Campos Sulinos. O bioma está localizado entre a Argentina e Uruguai e no estado do Rio Grande do Sul. No Brasil, as terras pampeanas ocupam 177,5 quilômetros do território, tá? 177 mil quilômetros do território aí. O Rio Grande do Sul tá aqui, né? E o relevo do bioma. Nessa legenda aqui, nós vamos entender, né? Como que esse bioma, né? Como que ele é dividido, tá? Então, na parte vermelha aí são os planaltos, na parte rosa clara são as depressões, na parte verde são as planícies e todas essas pontinhas pretas aí são os pampas, tá? O relevo gaúcho vai abranger planaltos ao norte, do oeste e do sudeste, planícies costeiras e uma depressão na região central, tá bom? O bioma é caracterizado pela presença de uma vegetação rasteira nessa área, plantas onduladas, cochilas, que são mais conhecidas, e por uma vegetação mais densa nas encostas e ao longo do curso da água. Tem até uma foto aqui das cochilas, né? Que são as formações do relevo do bioma Pampa. Aí no seu livro didático você vai visualizar melhor a foto desse bioma Pampa, tá? E aí na página 102 também está mostrando aqui, pessoal, que o Rio Grande do Sul ele apresenta uma característica climática diferente dos demais estados brasileiros. As temperaturas são entre as mais baixas do inverno brasileiro, chegando a menos 6 graus, em umas cidades com as geadas frequentes e até a precipitação de uma neve. Geadas é o orvalho congelado, então é aquele gelinho ali que dá em cima do orvalho daquela região. Tem até um campo aí com uma foto, né, que as geadas são fenômenos comuns no Rio Grande do Sul. Então lá esse clima do inverno, né, ser mais forte, a temperatura baixa aí, é comum naquela região. Também é uma característica desse bioma. Aí você vai ler essa página 102 aqui, tá, pessoal? Não deixe de ler as páginas, por favor, tá? E na página 103 também você vai ler. Uma característica forte também são as plantações de outras culturas que dividem espaço com a vegetação nativa dos pampas. Então, outras culturas, outros países têm, né, tem essa característica da gente pegar plantas e vegetações específicas de outro país e reproduzir lá nesse bioma Pampa. Aí na página 103 você vai ler totalmente isso aqui, marcar as partes importantes, né? Porque é uma parte importante essa página 103 e destacar o que mais chamou a atenção. Não se esqueça de fazer o uso do dicionário para leitura, viu, pessoal? Porque senão você fica confuso na hora de ler, tá? E aqui, pessoal, as atividades de hoje dessa aula vai ser a atividade do Aprendendo Mais, que é só uma questão que você vai responder no caderno de geografia. Não esqueçam, você vai colocar somente a resposta. Aí você coloca a data de hoje, a página e o nome da atividade, que é Aprendendo Mais, tá? As alternativas para a conservação do bioma Pampa são debatidas. Aqui é um fragmento de uma notícia retirada da internet, né? Inclusive tem até o acesso ali. E aí você vai ler essa alternativa de conservação do bioma e responder a questão. Em alguns casos, como o bioma Pampa, a intervenção do ser humano contribui para a conservação da biodiversidade. Como que isso é possível?
tá bom? Aí você vai responder essa pergunta no caderno de geografia. E nós temos também uma atividade do Antes de Seguir, falando especificamente das características do bioma Pampa, tá? E ela tá na página 105. São apenas 4 questões, tá? Que você vai fazer. Então, total de 6 questões que você vai fazer, além de ler os conteúdos que faltam aqui das páginas, tá bom, pessoal? Não deixe as atividades acumular e que se você tiver alguma dúvida, pode me enviar sua dúvida ou comentar na live de amanhã, ou mesmo você anotar, né, o que mais chamou a atenção para a gente comentar nas lives também, tá bom? Até a nossa próxima aula de hoje. Olá, pessoal! Começa o nosso conteúdo de matemática dessa segunda-feira e hoje eu vou orientar vocês a fazer um bloco de atividades. Sim, o bloco de atividades do final do capítulo 4, tá? Você vai fazer todas as atividades do Já Aprendi. São atividades que começam no número 1 e vai até o número 21. Algumas atividades são de múltipla escolha, outras são questões abertas que você vai ter que calcular, mas eu achei esse bloco de atividades muito importante, porque lá você vai conseguir treinar, né, todas as atividades que a gente viu nesse capítulo 4, tá? Os problemas matemáticos, como interpretar os problemas, como que você vai analisar a situação problema, né? Que existem alguns problemas aqui que a gente vai resolver de 2, 3, 4 formas, tá? Então isso é importante nós treinarmos. A questão das expressões numéricas e as expressões numéricas com sinais de associação, que foi uma dúvida de muitos alunos, tá? E nós comentamos nas lives sobre esses assuntos, né? Então agora é importante que você faça as atividades dessa parte aí, tá? E os polígonos, tá? Como que eu vou identificar os polígonos, quais são as características comuns dos polígonos e dentro dos polígonos, como que eu identifico uma figura na malha quadriculada, coisas que nós fizemos também na aula anterior, falando sobre ampliação e falando sobre diminuir aquela imagem, tá? Então aqui nessas atividades do Já Aprendi, tem atividades dessa forma, tá? Então é importante você calcular, tá? Então, eu vi também que tem uma atividade completa, que ele vai te pedir para você desenhar polígonos, por exemplo, identificar polígono. Então, eu achei muito completa essa atividade aqui, tá? E também, pessoal, vai te relembrar também, tem uma questão aqui falando sobre os milhões e os bilhões, né? Que na aula de sábado eu falei justamente sobre revendo essa ampliação dos números, né? E também nós conseguimos entender a base decimal, coisas também que nós estudamos nesse capítulo, que foi muito importante, foi falando sobre a ampliação dos números ordinais, tá? Então, no momento que você estiver fazendo esse bloco de atividades, tá? E esse daqui eu vou exigir mesmo, eu quero muito que vocês façam. Não deixe de fazer, anote as dúvidas. Em alguns tempos da live, nessa semana, eu vou dedicar a corrigir algumas questões. Então, depois que você já assistir essa aula, já comece imediatamente a fazer as atividades de matemática do Já Aprendi, tá bom? Porque tá um bloco completo, um bloco que vai te trazer à memória e tudo que você viu, tá? Então, a gente vai entender essas coisas aqui, coisas que nós já vimos sim no decorrer do capítulo e a gente vai só relembrar, tá bom? Então, faça as atividades, porque o conteúdo de matemática desse ano, você revê algumas coisas que você já viu nos anos anteriores, mas aí você vai ver de forma ampla, vai te agregar mais coisas mais difíceis, coisas que vai te exigir a refletir muito mais sobre os assuntos. E outra coisa, pessoal, não deixe de estudar os fatos fundamentais, tá? O pessoal do 5º ano, eles têm que sair do 5º ano já garantindo tanto os fatos de multiplicação e os fatos de divisão, tá? Então eu sempre peço a vocês para dedicar cerca de 10 a 20 minutos do seu dia, do seu período de estudos, para estudar os fatos fundamentais. Em sala de aula da forma presencial, a gente sempre estava remetendo a brincar, a falar sobre os fatos, a fazer campeonato disso, né? De falar os fatos oralmente, quem acertasse ganhasse um prêmio, nem que seja um abraço da professora.
Mas isso não é possível fazer nas videoaulas, então eu quero te desafiar a não deixar de estudar os fatos fundamentais, tá bom? Às vezes, nas lives, acontecem umas rodas de perguntas sobre os fatos, mas eu não quero que você deixe de lado o fato de estudar os fatos fundamentais, tá bom? Então, nosso conteúdo de matemática hoje ele vai ficar por aqui, que a gente vai vencer todo esse bloco de atividades do Já Aprendi. E eu espero que você não deixe de fazer, tá? Tá lá no nosso livro didático, da página 154 a 163. Aparentemente parece ser muito conteúdo, mas não é. São coisas que nós discutimos nas lives e estudamos em todo o capítulo. Então eu acredito que você vai conseguir fazer, né? Até sozinho mesmo, sem o auxílio. Mas se você precisar de auxílio, eu estou à sua disposição. E de repente também tem um adulto na sua casa que pode te ajudar também, tá bom? Conte comigo e até a nossa próxima aula para a gente fechar o bloco de aulas dessa segunda-feira. Um abraço, pessoal! Olá, pessoal! Começa o nosso conteúdo de português, fechando o bloco de atividades de aulas gravadas dessa segunda-feira, né? E hoje nós vamos ir lá no livro didático e vamos entender, né, essa questão do estudo da escrita, tá? A forma certa de escrever, né? Ouve sem o H, haja sem o H, entender essas coisas, né? E fazer algumas atividades do Já Aprendi também para finalizar esse capítulo 4, que foi muito interessante, que conseguimos aprender coisas muito legais, né? A forma de entender como que se dá um artigo científico, como que se dá um texto de suspense, né? A questão do narrador observador. Também conseguimos ver muitas coisas relacionadas ao estudo da escrita, também ao estudo da fala. Conseguimos entender também a influência de palavras da cultura inglesa no nosso vocabulário. E assim, foi um capítulo muito proveitoso. Então assim, se você deixou alguma coisa para trás, coisas para fazer do capítulo, não deixe para trás, pessoal. Faça as atividades, porque é importante para você consolidar tudo que você escutou na aula gravada e tudo que você leu. Quando você faz a atividade, você está mostrando que você aprendeu de fato, tá? Então, não deixe de fazer as atividades. Algumas atividades do capítulo eu pedi para me enviar por foto. Inclusive, o nosso artigo científico era para enviar digitalizado para o meu e-mail, tá? Então ainda vou dar um tempinho aí, mas eu não vou dar um tempo vasto aí. Nós temos 2 cartazes também. Então não deixe as coisas ficarem acumuladas, porque você que vai ter que trabalhar muito depois para colocar em dia, tá bom? Pessoal, vamos lá. Na página 145, tá escrito aqui o estudo da escrita, como eu falei dessas palavrinhas aqui que tá no nosso quadro aqui, tá? Leia. Nosso vizinho ouve música em volume muito alto. Não consigo me concentrar. O que faremos? Converse com ele, explique tudo, haja com firmeza, mas com muita educação. E tudo vai se resolver. Tem uma chargezinha aí, né? Do diálogo da mãe com o filho dela. Eu acredito que seja o filho dela, né? Aí tem um quadradinho aí te explicando. Ouve é o verbo ouvir conjugado na terceira pessoa do singular no tempo presente, tá? Não se esqueça que da forma que está escrito aí, ele está conjugado no tempo presente, tá bom? Então, nós temos uma atividade aqui para você mostrar o sentido da palavra destacada nessa atividade. Vamos lá no outro quadradinho. Ouve escrita com H. É o verbo haver conjugado no passado. Ele pode ser apresentado no sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Mediante esses 2 quadradinhos explicativos aí do seu livro didático, nós vamos ter 2 atividades falando sobre isso, tá? Leia. Houve um tempo em que as pessoas contavam histórias de arrepiar. E a seguir você vai responder. Qual o sentido da palavra em destaque na frase? B. Em qual tempo o verbo haver se encontra? Tá? Então tá, essa daí tá tranquilinha de você responder, né? E nós vamos lá agora para a página 146, tá? Aí também tem atividades, né? Mostrando aqui com o exemplo do haja com H e haja sem o H, tá? Nós vamos ter 2 atividades aí.
Uma que você vai marcar, né, e colocar A para haja referente a haja com H e B referente a haja sem o H, tá bom? Mas vamos entender como que são essas duas palavrinhas aí que são parecidas, a forma de escrever que é diferente. Haja com H é o verbo haver na primeira pessoa ou na terceira pessoa do singular no tempo presente ou no futuro e tem o sentido de acontecer, existir, ocorrer ou ter, tá? Haja sem o H é o verbo agir na primeira ou na terceira pessoa do singular no tempo presente ou no futuro, ou tem que ter o sentido de atuar, proceder ou realizar uma ação. Tem essas duas diferenças aí, tá? Mediante essa explicação aqui, você vai fazer a atividade 2 e a atividade 3, tá bom? Inclusive, na atividade 3, está pedindo para você completar com as 4 palavrinhas que nós já vimos aqui. Ouve com H, ouve sem o H, haja com H e haja sem o H, tá certo? Então, não deixe de fazer. E aí, pessoal, você vai fazer essa atividade aqui do Já Aprendi, que esse Já Aprendi aqui de português tá muito completo, tá? Super interessante. Inclusive, tá te pedindo muita coisa legal, coisas que a gente estudou no capítulo, que você vai conseguir mostrar que você aprendeu de verdade, tá? Não deixe de fazer, tá? Inclusive, pessoal, a número 2, você vai procurar no dicionário, né? Coisas que nós já falamos sobre o uso do dicionário nesse capítulo e você vai responder no seu caderno de português, tá bom? E aí nós temos as atividades até a página 149, a 8 também, né? A opção B, você pode responder no seu caderno também, porque às vezes respondendo no caderno você vai conseguir ter uma resposta mais clara sem precisar de escrever de forma apertadinha aqui no seu livro didático, tá? Relembrando, não deixe de fazer as atividades principalmente do Já Aprendi, porque é ali que a gente vai conseguir entender que você aprendeu. Os conteúdos, eles vão cair nas avaliações parciais e trimestrais, então se você, por um momento, não fazer as atividades, você deixa de treinar para a prova. Então a atividade te ajuda a mostrar que você aprendeu e te ajuda também a já estudar para as nossas avaliações, tá bom, pessoal? Então, a gente está aqui da página 145 à página 149 e vamos ter essa atividade do Já Aprendi para concluir, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? E encerramos aqui com o nosso conteúdo de português, o bloco de aulas dessa segunda-feira. Até amanhã na nossa live para tirar as dúvidas. Se você não tem o hábito de participar da live, venha participar da live. Por quê? A live a gente vai tirar as dúvidas e também nós vamos conseguir se ver, né? Matar a saudade. Tem alunos que infelizmente não tem participado. Eu tenho sentido falta, mas faz uma forcinha, tá? Mas eu te espero. Um abraço, pessoal!